Hoje em dia se fala muito de multipolaridade, de confronto entre blocos, entre visões diferentes do mundo. Mas se você quiser enxergar a multipolaridade que se fala num nível mais sutil, digamos assim, mais silencioso e ao mesmo tempo mais perigoso, olhe para a forma com que os países estão tratando a liberdade de expressão. Porque a gente não está mais discutindo se deve haver censura ou não. A gente está discutindo como ela vai ser feita, por quem, com qual justificativa e principalmente com qual narrativa para disfarçar o fato de que está sendo feito. De um lado, os Estados Unidos, vivendo um momento de recuo institucional se comparado com o período anterior aí do vexame, por exemplo, do Twitter Files, depois da exposição de como as agências do Estado americano estavam tentando controlar o que as pessoas podiam não dizer as coisas na rede. Mudou bastante, né? Do outro lado, a União Europeia dobrando a aposta, assumindo sem a menor vergonha de que vão controlar o discurso, de que vão colocar dinheiro, estrutura, regulação para formar um exército de verificadores de verdade. Não como serviço voluntário, mas como engrenagem do Estado. A gente está assim vendo a formação de dois blocos. E essa é a nova Guerra Fria. Não a dos mísseis e tanques, não a dos territórios a serem disputados, não a das duas ideologias para ver quem que consegue mais espaço geográfico, mas é a guerra pelo controle da narrativa, a guerra da censura globalizada. E é sobre esse conflito surdo que nós vamos falar em 3, 2, 1. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre passar por 3 notícias recentes que mostram como o mundo está se dividindo entre 2 projetos. O mundo ocidental, tá, gente? Um que ainda resiste com dificuldade à tentação de controlar o discurso. E outro que abraça de vez a ideia de que a liberdade de expressão é um problema a ser resolvido com verba, com regulação e com silenciamento organizado, bonitinho, limpinho. Vamos começar pelo bloco europeu, onde a Comissão Europeia acabou de lançar um programa de financiamento para, aspas, verificadores de fatos. São quase 5 milhões e 690 mil euros colocados à disposição de grupos que se disponham a participar do que eles estão chamando de, aspas, escudo da democracia. Bonito, né? Na superfície parece mais uma tentativa de combater a desinformação, coisa que, vamos supor, um combate à desinformação é uma coisa interessante, desde que se tenha noção de que combate à desinformação não seja questionamento de verdades diferentes, né? Mas vamos dizer que seja algo lícito, vamos dizer que combate à desinformação é algo lícito, tá? Mas quando você vai ver lá os detalhes, o que se percebe é o que tem ali é uma estrutura centralizada de controle narrativo. O projeto exige, por exemplo, que os grupos financiados estejam vinculados à EFCN ou à IFCN. A EFCN é a versão europeia especificamente da IFCN. Ambas são redes internacionais de verificadores de fatos, tá? Juntam aquele monte de pseudo-jornalista que está em busca da verdade, né? E esse, no caso de IFCN, as duas, na verdade, têm fortes laços com empresas, por exemplo, como a Meta. E aí tem aquela velha história do que Mark Zuckerberg falou que vai cair fora das verificações, vamos ver. Bom, a IFCN é velha, conhecida dos brasileiros por tabela, tá? Porque algumas das nossas mais reconhecidas, aspas, agências de fact-check brasileiras são vinculadas a esse grupo também, tá? Elas respondem não hierarquicamente, mas elas seguem as diretrizes da IFCN. Quem são essas agências verificadoras ligadas à IFCN brasileiras? A agência Lupa, a agência Aos Fatos, o Estadão Verifica, o G1 lá, aquele Fato ou Fake, acho péssimo esse nome, o UOL Confere
e a Reuters Fact Check Brasil. Tá? Todas elas têm ligação com a IFCN. Então, elas seguem diretrizes gerais. E o detalhe é que a IFCN é financiada por uma série de interminável de ONGs de esquerda. Tá? Na verdade, assim, a IFCN então essa entidade que eu estou falando, que agrupa vários verificadores de fatos, né, entre aspas, e essa IFCN é financiada por uma fundação, que é a tal da Poynter Institute. Só que a Poynter Institute também depende de recursos, e esses recursos vêm de uma infinidade de ONGs, todas elas alinhadas com o pensamento esquerdo. Quer ver, por exemplo, a Mellon Foundation, a Google News Initiative, Google, que eu não preciso falar nada, né? Teve a famosa reunião lá do pessoal da direção do Google na época da vitória do Trump, falando: ei, olha, daqui em diante a gente não vai dar mais mole não, vamos cair de pau em cima do... Então, essa turma que cai de pau em cima do Trump é financiadora da IFCN. O que mais? A MacArthur Foundation, super esquerda. No NED, tá? Esse NED é bem famoso, é uma entidade bancada pelo próprio contribuinte norte-americano e também fica sempre apoiando ações relacionadas ao pensamento, aspas, progressista. A Omidyar Network, Omidyar, o nome é conhecido, vocês conhecem aí, que é o dono do The Intercept, tá? O famoso bilionário progressista. Open Society, George Soros, e a Tides Foundation também. A Tides, para vocês terem uma ideia, era quem, na época daquela bagunça toda do Black Lives Matter, era quem estava junto com o Black Lives Matter. O projeto do Black Lives Matter era bancado em parte pela Tides. Então, essa é a turma que dá dinheiro para o Poynter Institute, que vai lá e banca a IFCN, tá? Então, para você ver o nível da coisa. Ou seja, o que está sendo financiado não é um ecossistema diverso, tá? De acompanhamento, falar, pensamentos de todos os tipos. Não, nada disso. Vamos lá. Vamos dizer o seguinte, eu estou tentando até minimizar um negócio que não é minimizável. Eu não quero a minha palavra monitorada por ninguém, né? Mas vamos supor que isso fosse necessário, tá? Uma suposição que eu não acredito. Esse monitoramento, tá? Ainda assim, nem disso nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de uma classe certificada de gatekeepers, né? De censores ideológicos. Mais do que isso, o programa europeu, esse de alguns milhões de euros, prevê apoio jurídico e cibernético para esses grupos de verificadores de fato, o que significa que quem criticar ou denunciar abuso dos verificadores de fato também pode ser acusado de assédio. Ou seja, até nesse ponto, discordar vira crime. Não é bonito? Então, o resumo disso tudo é que a União Europeia então decidiu que as empresas representam uma verdade única, tá? Então, esses verificadores de fato são a verdade. E quem se colocar contra elas, os seus membros, talvez também o jornalista associado, deve sofrer as penas da lei, tá? A lei, ora a lei. E esses programas ainda têm um componente de resposta rápida ao que eles chamam de, aspas, emergências narrativas. Olha que bonito o nome que esses caras inventam, né? É uma cara de pau incrível. Um nome bonito para dizer o seguinte: se alguma pauta ameaçar a hegemonia da nossa pauta, a gente entra com tudo para derrubar, tá? Eles são emergências narrativas. Em outras palavras, o continente europeu começa a se questionar: será que essa eleição romena foi limpa mesmo? Será que foi justo tirar o candidato original, terminar com o primeiro turno, aquela coisa toda? Pois bem, o caso de uma emergência narrativa seria essa. E aí soam os alarmes. E esse conjunto de forças financiado pelo superestado europeu vai para cima de todo mundo para abafar. Ou, como se costumava dizer antigamente, para matar ainda no ninho, tá? Fascismo? Não, imagina, de forma alguma. Isso é coisa da sua cabeça. Isso não é fascismo de jeito nenhum, tá? Fascista é você. Tudo isso é feito o quê? Com dinheiro público, com chancelas estatais e com zero compromisso com transparência do que é ou não considerado desinformação. Desinformação é o que eles querem que seja. Do outro lado do Atlântico, porém, tem uma coisa diferente começando a acontecer.
um diplomata, por exemplo, americano chamado Nathaniel Fick, que é o embaixador dos Estados Unidos para assuntos digitais e cyberspace. Tem isso, cara. Soltou o verbo contra a União Europeia recentemente. Ele disse que o modelo europeu de regulação das redes sociais é inaceitável e que a Europa está flertando com o autoritarismo. Flertando ela estava há 15 anos atrás, agora já estão em pleno regime fascista. E a fala dele não veio sozinha, tá? Quem bateu forte na Europa também recentemente é aquele Brendan Carr, que num discurso lá na Europa falou o seguinte, aspas para ele aqui: se houver um desejo da Europa de adotar uma regulamentação protecionista para dar tratamento diferenciado às empresas de tecnologia dos Estados Unidos, o governo Trump deixou claro que vamos manifestar e defender os interesses das empresas americanas. E aí, se o nome Brendan Carr não bateu estranho no seu ouvido, é porque ele já é conhecido dos brasileiros. Naquele episódio do X, que foi derrubado aqui no Brasil, na época, ele mandou uma carta, talvez vocês lembrem disso, uma carta para o nosso presidente da Anatel, deixando claro que a administração americana, e que na época nem era o Trump, ainda era do Biden, não tinha ficado nada satisfeito com essa história, né? Pois é, lembrando então, em plena administração Biden. Agora imagina o Carr tendo passado a ser o chefão da Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos na administração Trump, e se isso não tem um peso extra. Na época, então, ele mandou o seguinte recadinho para a Anatel, para talvez quem não lembre. Ele diz o seguinte, uma cartinha simpática. Ele fala assim: sinto-me compelido a abordar o conjunto crescente de ações aparentemente ilegais e político-partidárias que a sua agência, a Anatel, tem realizado contra empresas com vínculos nos Estados Unidos. E aí mais para frente ele deixou claro que estavam acompanhando isso de perto, tá? Ele dizia o seguinte: para piorar a situação, o ministro Moraes escolheu aplicar sua decisão congelando os ativos da Starlink, mesmo que a Starlink seja uma empresa separada com acionistas diferentes e que não tenha violado nenhuma lei brasileira. Ou seja, se já estava azedo lá atrás, imagina a relação agora. Em uma outra frente, o Departamento de Estado anunciou que vai restringir a entrada nos Estados Unidos de estrangeiros que tenham participado de campanhas de censura contra cidadãos americanos. Isso aí basicamente inclui autoridades, agentes de empresas privadas ou qualquer pessoa que já tenha colaborado para suprimir opções lícitas de americanas, nas redes sociais. Pode parecer talvez simbólico, mas isso mostra um posicionamento, na verdade um reposicionamento claro. Os Estados Unidos, mesmo com todos os abusos que a gente já viu no governo Biden, estão sendo forçados a retomar a defesa da primeira emenda com valor geopolítico. E eu quero reforçar, defesa da primeira emenda como valor geopolítico. Isso me faz retornar no tempo de novo, um pouco aí para lembrar daquele famoso discurso do J.D. Vance, né, o vice do Trump na Europa, que deixou o organizador, que era o embaixador lá holandês, com lagriminha nos olhos, de tristeza. O Vance, na época, já tinha assinalado, em pleno discurso, na frente de um monte de autoridade lá europeia, que para eles permanecerem aliados dos americanos, deveria haver um alinhamento de valores, e que ele não via mais isso. Ele citou na época o cancelamento da eleição da Romênia, que acabou socando aí, e deu certo, né? Aspas, né? Acabou ganhando aí o candidato eurocapacho deles, foi socado goela abaixo dos cidadãos romenos, né? Então na época o Vance já estava falando, isso aqui é uma questão de valores, tá? E isso está começando a pegar pesado, por isso que a gente fala que é uma questão de valores associados à primeira emenda. Tem sempre aquela velha história, mas a legislação de cada país é diferente, a liberdade de expressão, essa é a frase mais boçal que eu ouço. A liberdade de expressão nos Estados Unidos é diferente da liberdade de expressão no Brasil. Então tá, falou, é isso aí. Mas o que está acontecendo, no fundo, é a cristalização de dois modelos. Um modelo que vê a liberdade como risco e quer reduzir a uma
concessão, tá? Como se fosse uma concessão tecnocrática. E outro lado que, com todos os defeitos, tá? Com tudo que você possa ter de crítica ao Donald Trump, qualquer coisa que pareça, e a gente sabe que alguns que acompanham a gente aqui não gostam muito do Donald Trump mesmo, ainda assim se apoia na ideia de que é melhor conviver com o erro do que instituir um Ministério da Verdade, né? E sabe qual o detalhe mais incômodo dessa história toda? O Brasil parece ter escolhido o seu lado, e esse lado não é o lado da primeira emenda. Quando você vê decisões judiciais bloqueando redes sociais, censurando opiniões, exigindo relatórios secretos de Big Techs e tentando fazer do Estado um tutor do que é ou não é verdade, do que pode ou não pode ser verdade, a sensação é que a gente importou o pior do modelo europeu. Mas talvez ainda dê tempo de resistir, talvez ainda haja gente disposta a defender a ideia básica de que discordar não é crime e que a democracia se protege com liberdade e não com vigilância. Pois é, pessoal, tem uma guerra fria sobre o tema censura que está em curso, abertamente, tá? Só não se fala sobre isso na mídia porque esse episódio mesmo explica por que isso acontece. O interessante, o que a gente nunca poderia imaginar 20 anos atrás, é que o campo de batalha, meus caros, hoje são as nossas inocentes timelines, tá? É isso que a gente está pegando agora. Bom, pessoal, eu não vou deixar de fazer o nosso jabá. Lembrando que você pode fazer uma contribuição no nosso Pix, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou dá uma passada na nossa loja, lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, boa semana para você, muita paz, muita sabedoria, o Flash SDB acabou, fique em paz. Saindo da bolha.